Graças ao bom Deus, estamos juntos outra vez, aqui na sua Semana da Família Invencíveis com Deus. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você no assunto da educação dos nossos filhos. Se você tem filhos, não é? Ou quem sabe não tem ainda, mas tem vontade de tê-los em algum momento, vamos pensar juntos nesse assunto. Que desafio, não é? Ai, ai. Nesse mundo que a gente está vivendo, tão complicado, esse é um desafio enorme. Então, como temos feito já para começar, antes mesmo da oração, eu quero ler aqui uns versinhos de incentivo. Está em Isaías, capítulo 41, verso 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E no verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Querido papai, querida mamãe, ou futuro papai, futura mamãe, creia nessas palavras do Senhor. Nos nossos desafios na vida em família, e especialmente pensando nesse desafio de educar nossos filhos, nós não estamos sozinhos. Apesar do mundo estar contra nós, o nosso Deus está a nosso favor. E quem tem o Senhor a seu favor não precisa ter medo de nada. Vamos orar juntos. Pai querido, te peço por tua graça, Senhor, ilumina-me. E todos que oram comigo e participam desse estudo, para que juntos nós compreendamos e sejamos inspirados pela mensagem que tens para nós hoje. Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Precisamos de muita ajuda, né? De muita sabedoria do Senhor. Eu tenho duas filhas, as duas já, assim, não são mais meninas, apesar de que a gente sempre vê os filhos como meninos, não é? Mas as minhas meninas, na verdade, já estão crescidinhas. Uma já está com 29 anos e a outra 27. As duas, por sinal, estão casadas. Casadas há pouco tempo, mas já estão casadas e não foi fácil a luta minha e da minha esposa buscando educar as nossas filhas. E, aliás, mesmo que já estejam grandes, já estejam casadas, mas é lógico que nós pais continuamos de alguma maneira influenciando. Então, esse processo de educação dos filhos dura durante toda a nossa existência e a existência deles. Como eu dizia há pouco, o desafio de educar filhos torna-se cada vez maior, considerando o tempo em que nós estamos vivendo, nessa chamada época pós-moderna, não é? Onde se afirma não haver assim uma verdade absoluta. A gente vive nesse tempo quando diz que cada um tem sua verdade, não é? O que é verdade para você poderá não ser para mim, o que é para mim poderá não ser para você, então a verdade é muito relativa, cada um faz a sua verdade. A gente vive nesse mundo que também inverte valores, você sabe disso, não é? Quantas pessoas confundem, por exemplo, liberdade com libertinagem, confundem amor com depravação. Essa é uma sociedade também que valoriza, que estimula a ostentação, o consumismo, a vaidade, o ter em descaso do ser. Uma sociedade que valoriza as coisas, né? E muitas vezes despreza e até usa as pessoas. Lamentavelmente, a sociedade na qual vivemos, assim de modo geral, por intermédio sobretudo dos meios de comunicação, tem imposto comportamentos que são absurdos e eu diria para você até bizarros, mas esses comportamentos são apresentados como se fossem normais. Que desafio tremendo, hein? Educar filhos nesse mundo tão complexo, tão plural no qual nós vivemos hoje. Mas eu quero compartilhar com você algumas ideias, alguns conselhos. Você sabe que dar conselho é fácil, não é? Molezinha. Difícil é viver os conselhos. Difícil é colocar esses conselhos na prática. E olha, é difícil para você e difícil para mim também. Quando eu era solteiro e pensava assim em casar, ter filhos, chegou um momento, especialmente quando eu estava ali estudando teologia, me preparando para ser um pastor e pensando, bom, agora eu preciso arrumar uma esposa, preciso formar um lar. Eu imaginava que eu seria o marido ideal, o esposo perfeito. E eu pensava assim, a garota que casar comigo tá feita, porque um maridão desse, quem é que não quer ter? Ó, convencido, não é? E eu pensava assim, os meus filhos serão perfeitos, porque eles terão palavras sábias e um exemplo maravilhoso do pai, da mãe. Meus filhos
vão ser aqueles meninos assim que todos os pais gostariam de ter. Oh, doce ilusão! Não demorou muito e eu casei e percebi que não sou um marido perfeito. Minhas filhas nasceram, começaram a crescer e nós trabalhamos ali no processo de educação e não demorou muito também para eu perceber que eu não sou um pai perfeito. Na verdade, não existem nem maridos, nem pais perfeitos, nem mães perfeitas, nem filhos perfeitos. Somos todos pecadores, todos nós temos nossas dificuldades, mas aqui está um ponto. A gente tem que lutar sempre pelo ideal. Então vamos lá, alguns conselhos pensando no ideal. O primeiro que eu quero lhe dizer hoje tem a ver com o relacionamento seu com seus filhos, que precisa ser um relacionamento carinhoso. É isso mesmo. Seja carinhoso com seus filhos, tanto por meio de palavras como de atos. Tem gente que diz assim, não adianta falar muito, ficar dizendo eu te amo, o importante é mostrar. Sim, mostrar através dos atos, isso é importantíssimo, mas você também tem que verbalizar. Você tem que ser carinhoso por meio das suas palavras também. Lembra de Jesus, nosso mestre, nosso exemplo perfeito? Jesus, claro, não casou por razões óbvias. Ele veio a esse mundo para morrer por nós, não faria sentido Jesus constituir famílias. Por isso, família, não é? Por isso Jesus não teve filhos, mas todas as crianças o Senhor via como seus filhos e as tratava com muito carinho. Eu estou buscando aqui na minha Bíblia, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vou ler o verso 15, primeiramente. Está escrito assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Veja, pais muito sábios, sensíveis, tiveram a iniciativa de levar seus filhinhos para que Jesus pudesse tocar neles. Claro, para que Jesus pudesse abençoá-los, essa era a ideia. E o texto bíblico diz aqui, conforme nós lemos, que os discípulos os repreendiam. E agora verso 16, Jesus, porém, chamando as crianças, para junto de si ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe que não era normal na cultura de Israel daqueles dias? Uma pessoa assim de destaque, uma pessoa adulta, influente, no caso de Jesus, que era visto como um mestre, um rabino, não era comum uma pessoa assim dar atenção a crianças em público. Não significa que os pais não fossem atenciosos com os filhos em casa, mas normalmente, como eu disse, uma pessoa influente de destaque na sociedade não dava atenção para crianças em público. Jesus foi contra, Jesus foi de encontro a esse costume social, essa prática social. Jesus deu atenção, sim, para os meninos e para as meninas. E quando os discípulos tentaram impedir que Jesus fizesse isso, o Senhor disse: parem com isso, deixa a meninada vir para mim. Não impeçam que eles venham, disse Jesus, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças eram bem-vindas. Na cabeça dos discípulos, Jesus parar para dar atenção às crianças, isso era uma perda de tempo, era um desperdício de tempo. Mas para Jesus, não, claro que não. Até porque os nossos filhos precisam do nosso carinho e da nossa atenção. Por isso eu digo para você, não tenha vergonha de ser carinhoso. E você, mamãe, não tenha vergonha de ser carinhosa com seus filhos, com suas filhas. A gente tem que abraçar, tem que beijar e tem que dizer eu te amo. E quanto mais, melhor. Eu me lembro quando eu era criança, eu não fui criado com esse costume assim de estar abraçando e beijando os pais. E dizendo para eles ou ouvindo deles frase desse tipo, eu te amo. E é claro que ao dizer isso eu não estou condenando os meus pais, até porque eu sei que eles criaram a mim e meus irmãos do jeito que eles também foram criados. E na época deles realmente não havia assim essa cultura. Não significa, é claro, que os pais não amassem os filhos, lógico que eles amavam. E de outras maneiras diversas eles demonstravam esse amor. Mas, via de regra, não havia assim tanto esse contato físico de abraço, de beijo entre pais e filhos, e muito menos de palavras assim, diretas,
pontuais, do tipo filho, eu te amo, filha, eu te amo. Isso não era comum nos dias quando meus pais nasceram, foram criados pelos meus avós, e eles também não nos criaram dessa maneira, apesar de que eu e meus irmãos não temos nenhuma dúvida de que eles sempre nos amaram e sempre foram maravilhosos conosco. Bom, mas como eu dizia, eu não tinha esse costume. Aí, quando nós começamos a frequentar a igreja adventista, pouco tempo depois que estávamos ali na igreja, era a véspera do Dia das Mães, um dia de sábado, e nesse dia minha mãe estava um pouco adoentada, não foi à igreja, e eu me lembro que chamaram os filhos todos na frente para que recebessem uma rosa e dessem para as mães. E eu digo para você, francamente, olha, até estranho dizer isso, mas eu senti um certo alívio quando eu lembrei que minha mãe não estava na igreja. Porque era para dar a flor e dizer assim, mamãe, eu te amo e dá um beijinho. E eu ficaria muito constrangido com isso. Mas eu fui à frente, peguei a rosa, como minha mãe não estava na igreja, e fiquei sentado ali na boa. Só que durante o culto, o pastor fez um sermão lindo, falou sobre a importância do carinho, de pais para com filhos, filhos para com pais. E olha, durante o sermão veio no meu coração o pensamento assim, eu vou chegar à minha casa e vou dar essa flor para minha mãe e vou dizer, mamãe, eu te amo. Ok, terminou o culto e lá fui eu para casa. E quanto mais chegava perto de casa, mais ia dando assim, sabe aquela tremedeira, aquele nervosismo, e eu pensando assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Eu nunca falei isso para minha mãe, pelo menos eu não me lembro de ter falado isso. Como é que eu vou dar rosa para ela? Eu pensei, não, mas eu vou, em nome de Jesus eu vou. Quando cheguei a casa, eu me lembro que entrei e minha mãe estava assim junto à pia, lavando umas louças, eu fui chegando por trás. Mas quanto mais me aproximava, mais meu coração disparava, minha mão tremia, e a vontade era de correr, de desistir, mas aí a minha mãe olhou para trás e viu que eu estava com a flor na mão. E eu vi que ela ficou assim vermelhinha, parecendo um tomatinho. E aí eu me aproximei dela e disse assim, mãe, toma aqui, eu gosto muito da senhora. E coloquei a rosa na mão dela e saí correndo. Era para eu dizer, mamãe, receba essa flor com muito carinho, porque eu te amo. Mas não deu para falar isso, não. Eu me lembro que eu disse assim, mãe, toma aqui, ó, é para a senhora, eu gosto muito da senhora. E saí correndo. Foi, eu acho, a primeira vez que eu me lembre assim, que conscientemente eu fiz uma declaração de amor para minha mãe. Foi uma declaração meio esquisita e muito rápida, mas foi sincera. Só que a partir daí a barreira caiu. E graças a Deus, o meu relacionamento com ela é de muito carinho, de muito afeto. Sempre que eu converso com ela, e a gente conversa pelo menos umas 2 vezes por semana, eu não deixo de falar do meu amor e eu sei que ela fica muito feliz. Só que tem uma coisa, quando a gente é carinhoso com os outros, mais feliz ainda do que quem recebe nosso carinho, essa felicidade vem para o coração da gente. Por isso eu digo para você, seja muito carinhoso com seus filhos. E olha aqui um conselho para os homens. Você que é pai, como eu também sou, se você tem filhas, como eu tenho, então esse conselho especialmente para você. Diga muito para sua filha ou para suas filhas que elas são lindas, que elas são um verdadeiro encanto. Se você não fizer isso, se você não for carinhoso com suas filhas, abraçá-las, beijá-las e elogiá-las e falar do seu amor por elas, acredite, o primeiro engraçadinho que aparecer com conversinha, entendeu? Aí logo vai levar a sua filha, porque você vai deixar a sua menina ou suas meninas muito carentes. Outro ponto importante, pais que não dão carinho para os filhos não têm autoridade para discipliná-los. Creia nisso, vou repetir. Pais que não dão carinho para os filhos não têm autoridade para discipliná-los. Até podem ter autoridade legal, mas não têm autoridade moral. E mais, diga coisas positivas para os seus filhos. Diga que eles são inteligentes, que eles são responsáveis, que eles são trabalhadores. Mesmo que o menino, sei lá, não fez uma coisa assim tão grande, fez uma bobagemzinha lá, um trabalhozinho de nada, uma tarefa pequena, mas ele fez, ele cumpriu. Então você diga parabéns, eu vejo que você é responsável, você é trabalhador. Evite, ou melhor, eu até diria, nunca diga que seu filho é preguiçoso, que ele é malandro, que ele é burro, ou não faça isso. Sabe por quê? Porque quando nossos filhos são pequenos, eles creem no que nós falamos. Se você demonstra expectativas negativas em relação a eles, eles agirão dessa maneira. Por isso a gente passa sempre coisas boas e positivas para os nossos filhos. Quer mais um conselho? Estabeleça limites e discipline se necessário. Tenha coragem de corrigir. Tenha coragem de disciplinar. Cuidado com essas ideias modernas de alguns que dizem
se dizem especialistas em educação de filhos e dizem que a disciplina produz mágoas, traumas, autoestima negativa, complexos, revolta. Isso tudo é bobagem. Fui disciplinado, sim, muitas vezes pelos meus pais e não tenho nada de complexo, nem de revolta, nem de autoestima negativa, e eu amo os meus pais e tenho o maior respeito por eles. Vou ler o texto para você. Vamos a Provérbios? Provérbios capítulo 29. Provérbios 29. Vou aqui rapidinho, porque o nosso tempo aqui é curto. Provérbios 29. Olha o que está escrito aqui no verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Claro, você não deve entender aqui vara como sendo literal. A Bíblia não está dizendo que você tem que pegar uma vara e quebrar nas costas de seus filhos. Entenda vara e disciplina aqui como sendo sinônimos. A ideia de que é preciso corrigir, sim, quando necessário. Mas veja, nós corrigimos e nós disciplinamos porque nós amamos. Olha só o verso 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Um filho bem instruído, bem disciplinado, conduzido com sabedoria, deixando claro que há limites, né? Que ele não está aí para viver e fazer o que ele bem entender. Quando nós corrigimos e nós disciplinamos com amor, então os nossos filhos nos dão muitas alegrias. Por isso eu digo, nós corrigimos e disciplinamos porque nós amamos, para educar, para proteger, para livrar do mal, para direcionar os nossos filhos para o bem, a fim de que eles se tornem pessoas felizes, pessoas úteis. Agora, claro, evite extremos. Se por um lado você não pode ser um pai permissivo, condescendente, também não seja abusivo, não seja autoritário, tá? Mas é importante cedo mostrar quem está no comando. Nossos filhos precisam desse limite, eles precisam saber quem é que define o certo e o errado, quem é que estabelece as regras. E olha aqui, se você não tem autoridade com seus filhos desde pequenininhos, acredite, é lamentável, mas é verdade. É possível que quando eles crescerem, eles batam em você. Ou sim. E a gente vê isso por aí, não é? Pense comigo, você é um pai ou um pateta? Você que é mãe, você é uma mãe ou é uma marionete? Você pai e você mãe, vocês estão juntos conduzindo seus filhos ou vocês estão sendo conduzidos por eles? E um último conselho que eu lhe daria nessa mensagem de hoje, seja coerente. Pratique o que você ensina. Sabe que muitas vezes a nossa incoerência tira a nossa autoridade, porque não basta indicar o caminho, é preciso andar nele. Ensino e prática precisam estar juntos, palavras e exemplo. Palavras são esquecidas, mas o exemplo, esse jamais é esquecido, o exemplo permanece. Nossos filhos, creia nisso, eles têm assim como que um detector de incoerência, de hipocrisia. Não sei se você já reparou isso, como que as crianças e os adolescentes, os jovens, eles percebem assim com facilidade quando a gente está sendo hipócrita, quando a gente está sendo falso e incoerente. Nossos filhos precisam ver coerência, senão nossas palavras perdem completamente o efeito. Coerência, inclusive, era uma das razões porque Jesus tinha muita autoridade quando pregava. As pessoas sabiam que Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. A maior herança que você deixa para os seus filhos, que eu deixarei para as minhas filhas, eu sei, não é dinheiro, não são coisas, até porque eu não tenho assim dinheiro e nem muitas coisas, não tenho imóveis, muitos imóveis, mas uma coisa eu sei, muito mais do que móveis ou imóveis ou coisas materiais, a maior herança que a gente deixa para os nossos filhos é o nosso exemplo. Os bens que ficam para eles logo se dissipam, não é? Logo se perdem, mas a inspiração da vida, esta sim permanece para sempre. Que Deus verdadeiramente lhe abençoe, que o Senhor lhe dê sabedoria na condução dos seus filhos. Nem sempre são os pais mais ricos que deixam o melhor para os filhos, mas são aqueles que deixam um exemplo de uma vida digna e correta. Essa é a maior herança. E eu quero concluir antes de orar,
lembrando você que a gente não pode conduzir os filhos para além de onde nós mesmos fomos. Então, se você quer conduzir seus filhos por caminho bom, pelo caminho de Deus, por um caminho seguro, ande por ele. E certamente o Senhor vai lhe abençoar e lhe qualificar para essa tarefa tão difícil. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, te louvo, Senhor, por mais uma vez apresentar a tua palavra nesses minutinhos de reflexão e te peço. Abençoa, Senhor, todos os pais que estão orando comigo agora, homens e mulheres. Concede-nos, Senhor, sabedoria no relacionamento com os nossos filhos. Pedimos tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.